Você já teve a sensação de que certas pessoas entram na sua vida apenas para sugar sua paz e apagar sua luz? E se eu te dissesse que isso não é coincidência, mas parte de uma guerra espiritual silenciosa, onde o seu brilho é a maior ameaça às trevas? Hoje você vai entender por que sua energia é tão valiosa e por que tantos tentam roubar ela de você. Prepare-se para verdades que podem abrir seus olhos e libertar sua alma. Mas antes de continuarmos, faça agora 3 coisas fundamentais. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso garante que você não perca nenhum conteúdo que pode mudar sua vida por completo. E agora, quero que você comente aqui embaixo: minha luz é sagrada. Esse comentário não é só um gesto, é uma declaração espiritual. É você dizendo ao universo e a você mesmo que está pronto para proteger seu dom, sua essência e o propósito pelo qual foi escolhido. Você já sentiu uma exaustão sem explicação após interações com certas pessoas? Como se sua alma tivesse sido drenada lentamente, sem aviso. Essa sensação não é aleatória. É o sintoma de uma guerra que está sendo travada longe dos olhos comuns. Uma guerra espiritual entre os escolhidos e os manipuladores. Enquanto muitos acreditam que a luta contra o narcisismo se limita ao campo psicológico, a verdade vai muito além. Existe um conflito profundo, invisível, onde sua energia é o prêmio e seus dons espirituais são ameaças diretas à escuridão. Esta batalha silenciosa é como uma névoa que se infiltra nos lares, relacionamentos e até mesmo nas amizades mais íntimas. O campo de batalha não tem trincheiras, mas está presente em cada conversa, cada troca de olhar, cada momento em que você hesita em confiar em sua intuição. O inimigo não veste uniforme. Ele se disfarça de aliado, de parceiro, de confidente. Narcisistas não buscam apenas ferir. Eles querem moldar sua percepção da realidade. Querem fazer você duvidar da sua própria luz. E quando você não entende que está lutando, você baixa a guarda. Você permite que eles entrem. E é aí que começa a verdadeira invasão. Mas essa guerra tem um lado bom. Ela revela quem você é. Somente quem carrega uma luz intensa atrai tanta escuridão. Essa batalha só existe porque você é uma ameaça real ao sistema de controle emocional que essas pessoas manipuladoras sustentam. Eles não atacam o fraco, eles atacam o poderoso. E isso muda completamente a forma como você deve se ver. Você está nessa guerra porque você importa, e a partir de agora você vai aprender a lutar com sabedoria. Você já percebeu que certos tipos de pessoas parecem aparecer em sua vida repetidamente, quase como um padrão? Narcisistas têm um radar quase sobrenatural para encontrar os escolhidos. Mas por quê? A resposta está na energia que você carrega. Algo que eles não possuem, mas desesperadamente desejam. Sua empatia, sua autenticidade, sua conexão com algo maior. Tudo isso brilha como um farol no escuro, chamando aqueles que vivem na sombra de si mesmos. Você é como uma chama em meio à escuridão, e como mariposas, eles não conseguem resistir, mesmo que essa aproximação os consuma. Essas figuras narcisistas não estão interessadas em quem você é de verdade. Elas se alimentam do que você representa, uma ameaça ao jogo de controle que elas dominam. Elas desejam absorver sua luz e, para isso, precisam que você duvide de si mesmo. Por isso são tão encantadores no início. É a isca. O amor à primeira vista, que parece mágico, é, na verdade, um truque velho, uma forma de baixar suas defesas. Eles não querem amar você, eles querem ser você. Ou, mais precisamente, querem o que você tem, mas sem fazer o trabalho interior necessário para conquistar por mérito próprio. Ao entender essa dinâmica, você muda completamente sua posição nessa equação. Você deixa de ser vítima e se torna um observador preparado. O jogo só funciona quando você não conhece as regras.
Mas agora, sabendo o porquê dessa atração doentia, você começa a construir uma armadura. Porque no fim, não é sobre o que o narcisista faz, é sobre o que você permite que ele faça. E a partir daqui, você permitirá muito menos. Muitas bênçãos estão prestes a se manifestar na sua vida. E se você chegou até aqui, acredite, isso não é por acaso. O universo está respondendo ao seu chamado. Portas estão se abrindo, ciclos antigos estão se encerrando e uma nova fase cheia de prosperidade está vindo em sua direção. E entre essas bênçãos, há algo especial esperando por você. A casa nova que tanto sonhou está mais próxima do que nunca. Ainda neste ano, algo grandioso pode acontecer, e tudo começa com um gesto de reconhecimento. Quero te dar agora a oportunidade de mostrar sua gratidão ao universo de uma forma simbólica e poderosa. Se essa mensagem ressoou com a sua alma, se você sentiu que ela foi feita para você, clique no botão "Valeu demais" e envie um valor de até $100 como forma de afirmar: "Eu estou pronto, universo, eu recebo". Esse gesto não é apenas uma contribuição. É uma confirmação vibracional de que você confia, acredita e está alinhado com tudo que está sendo preparado. E ao fazer isso, escreva nos comentários: "A vitória é minha". Isso sela sua intenção com palavras, ação e energia. E acredite, algo muito maior do que você espera já está se movendo a seu favor. Na superfície, o confronto entre um escolhido e um narcisista parece uma simples incompatibilidade de personalidades. Mas mergulhe mais fundo e encontrará algo ancestral, uma dança arquetípica entre a luz e a sombra. Os escolhidos são guiados por empatia, compaixão e propósito espiritual. Os narcisistas, por outro lado, operam através do ego, do controle e da manipulação. É a velha história do herói contra o vilão, mas vivida na intimidade das relações humanas. E essa batalha é tão intensa justamente porque os dois lados representam extremos que não podem coexistir. O narcisista é consumido por um vazio interno que não consegue preencher. Ele observa a paz interior do escolhido e a interpreta como ameaça, porque a luz revela sua escuridão. É por isso que, ao se aproximar, o narcisista tenta desconstruir essa paz. Ele provoca conflitos, cria confusão e tenta inverter os papéis, fazendo o escolhido parecer o desequilibrado. Mas o que ele realmente teme é ser desmascarado. O brilho de um escolhido, mesmo silencioso, é um espelho que mostra tudo o que o narcisista tenta esconder até de si mesmo. Essa guerra não é vencida com confronto direto, mas com permanência. Quando o escolhido se mantém firme em sua verdade, mesmo diante das investidas mais cruéis, ele se torna um farol inabalável. A sombra tenta apagar a luz, mas quanto mais ela resiste, mais brilhante essa luz se torna. É nesse ponto que a verdadeira vitória acontece. Quando o escolhido entende que sua missão não é derrotar o narcisista, mas continuar sendo luz. E essa é uma forma de vitória que nenhum ego pode controlar. Eles chegam como anjos, mas escondem garras. O início de um relacionamento com um narcisista é muitas vezes descrito como mágico, como se o universo finalmente tivesse recompensado o escolhido por toda a sua bondade. Presentes, elogios, atenção, tudo é intensamente projetado para parecer destino. Mas esse encanto inicial é apenas a primeira fase de um ciclo abusivo, a famosa técnica do love bombing. É um bombardeio de afeto tão exagerado que inebria. O escolhido, desejando amor verdadeiro, baixa sua guarda. E é exatamente aí que começa a queda. Com o tempo, o tom muda, a admiração se transforma em crítica sutil, depois em sarcasmo, depois em silêncio punitivo. O mesmo narcisista que dizia que você era um ser de luz, agora o acusa de egoísmo.
Isso não acontece por acaso. É uma engenharia emocional, uma manipulação cuidadosamente arquitetada para fazer o escolhido se questionar constantemente. O narcisista quer ter certeza de que você não confia mais em seus próprios sentimentos, porque um escolhido confiante é impossível de controlar. A chave para quebrar esse ciclo é a percepção. O encanto inicial nunca foi amor, foi estratégia. A ilusão só funciona enquanto você acredita nela. Quando você vê o padrão, o feitiço se quebra. O narcisista perde o controle, porque seu maior poder não está na força, mas na ilusão. E você está aprendendo a ver além da ilusão. A arma mais poderosa do narcisista não é o grito, mas o sussurro. Eles não precisam levantar a voz para ferir, basta plantar dúvidas. Você tem certeza que isso aconteceu? Talvez você esteja exagerando. Essas frases parecem inofensivas, mas são parte de um jogo mental devastador chamado gaslighting. O objetivo? Fazer você duvidar da sua própria percepção da realidade. E para um escolhido, cuja intuição é seu norte espiritual, isso pode ser desastroso. Com o tempo, o escolhido começa a viver em constante estado de confusão. Pequenas mentiras se acumulam, memórias são distorcidas e até mesmo sua conexão com o divino é posta em dúvida. Narcisistas sabem que, se conseguirem quebrar sua ligação com sua verdade interior, você se torna dependente deles para validar sua existência. E quando isso acontece, eles assumem o controle total, não apenas sobre suas ações, mas sobre sua alma. Mas há uma saída. A resistência começa no silêncio da mente. Quando você começa a confiar novamente na sua intuição, quando você começa a registrar padrões, a se lembrar do que realmente foi dito, você reconstrói sua realidade. O narcisista não pode viver na verdade. E quando você a reivindica, ele perde a batalha. Sua percepção é sagrada, sua mente é templo, e ninguém tem o direito de reescrever sua história. A empatia é uma das maiores forças espirituais que um escolhido pode possuir. É a capacidade de sentir o que o outro sente, de se colocar no lugar do outro com compaixão genuína. No entanto, esse dom, quando não protegido, se torna uma prisão disfarçada. Narcisistas enxergam empatia como uma brecha, uma porta destrancada para invadir a alma do escolhido. Eles sabem que com uma boa história de vítima e um olhar suplicante, conseguem capturar a atenção, a energia e o cuidado de quem nasceu para curar, mas não para ser ferido no processo. O perigo da empatia excessiva é a dificuldade de estabelecer limites. O escolhido quer ajudar, quer entender, quer transformar. Mas o narcisista não quer transformação, ele quer controle. E quando percebe que o escolhido está emocionalmente engajado, começa a manipulação mais refinada. Cria situações em que parece sempre ser a vítima, exige atenção, muda os fatos e prende o escolhido num ciclo onde este dá e dá, até não ter mais nada. O escolhido acredita estar ajudando, quando na verdade está sendo esvaziado, emocional e espiritualmente. A libertação começa quando o escolhido entende que empatia sem limites vira autodestruição. É preciso distinguir entre quem precisa de ajuda e quem precisa de um espelho para enxergar sua própria manipulação. A verdadeira compaixão exige discernimento. Proteger seu coração não é egoísmo, é sabedoria. O verdadeiro amor ao próximo começa com o amor por si mesmo. E um escolhido que se respeita, que honra sua energia, se torna impossível de manipular. Poucas táticas são tão cruéis e desestabilizadoras quanto a triangulação. O narcisista, insatisfeito em sugar sua energia sozinho, traz terceiros para o campo de batalha emocional. Pode ser um ex, um amigo, um parente ou até alguém inventado. O objetivo? Criar ciúme, insegurança e competição. O escolhido
Acostumado a se guiar pelo amor e pela unidade, se vê em meio a um jogo onde não existem regras, apenas dor. De repente, ele não sabe mais seu lugar na relação. Tudo que era claro se torna nebuloso. Essa técnica é desenhada para desestabilizar. Enquanto o escolhido tenta provar seu valor, o narcisista assume a posição de juiz, manipulando todos ao redor e criando um teatro onde sempre sai como vítima ou herói. A triangulação mina a autoestima, semeia dúvidas e provoca comparações constantes. A vítima começa a se perguntar: será que sou suficiente? Será que estou exagerando? Será que estou sendo paranoico? E é exatamente isso que o narcisista quer, que você questione a si mesmo e jamais questione a ele. A saída é simples, mas exige força: recusar-se a competir. O escolhido não precisa provar nada. Sua luz não depende da opinião de terceiros. A triangulação só funciona quando o escolhido aceita entrar no jogo, quando ele se afasta, quando silencia, quando recupera sua paz. O narcisista perde o controle, porque no fundo, esse jogo só existe porque o narcisista sabe que sozinho não tem força para enfrentar a luz de um escolhido. Existe uma forma de gaslighting ainda mais devastadora do que a comum: o gaslighting espiritual. É quando o narcisista não só faz o escolhido duvidar de sua memória ou emoções, mas também da sua própria conexão com o divino. Você tem certeza que é um escolhido? Será que isso não é só coisa da sua cabeça? Essas frases ditas com tom cético ou debochado penetram como lâminas na alma de quem vive guiado por sua fé. O narcisista não quer apenas controle, ele quer destruir a ponte entre o escolhido e o universo. O impacto disso é profundo. O escolhido, que antes se sentia conectado ao seu propósito, começa a duvidar de sua missão. Questiona sinais, invalida sua intuição e passa a depender do narcisista para validar sua própria espiritualidade. Esse tipo de manipulação é particularmente cruel, porque ataca a base do ser, o que há de mais íntimo, mais verdadeiro, mais sagrado. E quando essa base é abalada, o mundo inteiro parece ruir. Mas há algo que o narcisista nunca poderá entender ou alcançar: a fé verdadeira. Ela pode ser silenciada por um tempo, mas nunca destruída. O despertar acontece quando o escolhido percebe que nenhuma voz externa tem mais autoridade sobre seu espírito do que sua própria conexão interior. A fé que ressurge das cinzas é mais forte do que qualquer ataque. E quando o escolhido recupera sua espiritualidade, ele se torna uma fortaleza de luz, inquebrável, incontrolável, invencível. Escolhidos não estão na Terra por acaso. Eles possuem uma missão, uma jornada espiritual que envolve despertar, curar e elevar consciências. É por isso que são alvos. Narcisistas não atacam pessoas comuns. Eles miram alto nas almas que representam uma ameaça ao sistema da ilusão. Eles sentem, mesmo sem saber explicar, que o escolhido carrega algo sagrado. E essa percepção gera inveja, medo e desejo de destruição. É por isso que tentam sabotar a missão, porque ela incomoda a escuridão. Essa sabotagem não vem de forma direta. Ela é sutil. São dúvidas plantadas ao longo do tempo, desgastes emocionais que drenam energia, situações criadas para desviar o escolhido do seu caminho. O objetivo não é apenas machucar, mas desorientar. Um escolhido desconectado de sua missão se torna vulnerável. E quanto mais ele se distancia de seu propósito, mais fraco se sente. É uma guerra silenciosa, mas devastadora. A virada acontece quando o escolhido compreende que até os ataques fazem parte da missão. Eles revelam onde está sua força, onde estão suas fraquezas e o que ainda precisa ser curado. Cada tentativa de sabotagem é, na verdade, uma prova de que você está no caminho certo. E quanto mais atacado você for, mais necessário você é.
A missão não termina com dor, ela renasce através dela. Porque o verdadeiro propósito de um escolhido é resistir, crescer e iluminar, mesmo quando o mundo tenta apagá-lo. No fim, tudo se resume a uma coisa: autenticidade. É a maior ameaça ao narcisista e o maior escudo do escolhido. Ser autêntico em um mundo que premia máscaras é um ato de rebeldia espiritual, e o narcisista sabe disso. Ele vive de aparências, de manipulações, de versões fabricadas de si mesmo. Quando se depara com alguém que vive a verdade, que fala com o coração e age com integridade, ele se sente exposto, ameaçado, pequeno. A autenticidade do escolhido é um espelho que revela todas as mentiras do manipulador. Mas viver com autenticidade exige coragem, porque o mundo e os narcisistas tentarão convencê-lo de que ser quem você é não é suficiente. Eles tentarão moldá-lo, silenciá-lo, confundi-lo, mas é exatamente nesses momentos que o escolhido deve se firmar. Não existe verdade frágil. A autenticidade, quando sustentada, se torna uma armadura impenetrável. E o mais importante, ela atrai aquilo que é verdadeiro e repele tudo que é falso. A manipulação só funciona na ausência de identidade. Mas um escolhido que se conhece, que se honra, que não troca sua verdade por aceitação, é intocável. Você não precisa se esconder. Sua autenticidade é sua arma. Use-a com sabedoria, com firmeza, com orgulho, porque nada ameaça mais a escuridão do que uma alma que se recusa a apagar sua luz. Viver sob a influência de um narcisista é como estar em um labirinto emocional, onde cada saída aparente leva de volta ao centro da confusão. O escolhido, com seu coração aberto e intenção pura, muitas vezes se vê preso nesse ciclo tóxico, tentando entender, justificar ou até consertar o que está fora do seu controle. Mas o ciclo de confusão e dúvida só existe enquanto há envolvimento emocional. Rompê-lo exige mais do que força, exige clareza. E essa clareza vem de um momento de despertar, quando o escolhido percebe que não é responsável por curar quem se recusa a mudar. O primeiro passo para romper esse ciclo é reconhecer os padrões. Quando você começa a identificar os comportamentos repetitivos, elogios seguidos de críticas, negação da realidade, crises cíclicas de culpa e reconciliação, você começa a sair da hipnose emocional. Essa consciência é libertadora, ela transforma o caos em mapa. E com esse mapa, o escolhido pode traçar uma nova rota, aquela que leva de volta ao seu centro, a sua verdade, a sua paz. Mas a decisão final precisa ser firme. Romper o ciclo não é apenas se afastar fisicamente, é se desconectar energeticamente, é deixar de investir emoção, pensamento e expectativa, é escolher a si mesmo com convicção, porque quando o escolhido abandona o ciclo, o narcisista perde seu poder, e nesse momento a verdadeira cura começa. A confusão se dissipa, a dúvida se dissolve, e em seu lugar nasce algo novo, um escolhido renascido, mais consciente, mais forte, mais livre. Tudo é energia. E os escolhidos, com sua sensibilidade elevada, captam o que muitos nem percebem. Por isso, proteger o campo energético não é uma opção, é uma necessidade. Narcisistas não apenas manipulam palavras e sentimentos, eles drenam energia vital. Estar perto deles é como estar em uma sala sem ar, onde cada respiração custa caro. O campo energético do escolhido, quando desprotegido, vira terreno fértil para a invasão espiritual. E isso afeta corpo, mente e alma. Proteger-se começa com limites. Limites claros, firmes e não negociáveis. Isso inclui saber quando dizer não, quando se afastar e quando silenciar. Mas vai além. Requer práticas espirituais diárias que limpem, reforcem e revitalizem seu campo energético. Meditação, visualizações de luz, banhos de ervas, oração, contato com a natureza.
Cada uma dessas práticas funciona como um escudo. Elas não só impedem a entrada de energia densa, como também fortalecem a conexão do escolhido com sua fonte divina. O que muitos não entendem é que o campo energético carrega sua identidade espiritual, e permitir que ele seja invadido é como deixar portas abertas numa casa sagrada. O escolhido precisa tratar sua energia com reverência, porque quando ele se protege, não apenas se salva, ele eleva sua vibração e sua luz se torna tão forte que nenhuma escuridão consegue penetrar. O campo energético é seu território, e ele precisa ser sagrado, inviolável, intocável. Em meio à batalha espiritual, autocuidado é mais que descanso, é resistência. O narcisista quer ver o escolhido exausto, emocionalmente frágil, psicologicamente desorientado, porque é nesse estado que ele encontra facilidade para controlar. Mas um escolhido que se cuida se torna resiliente. O autocuidado espiritual é uma blindagem contra o caos. É como afiar a espada antes da guerra. Quanto mais você se fortalece por dentro, mais difícil é para alguém lhe derrubar por fora. Esse cuidado começa nos hábitos diários: alimentação, sono, hidratação, silêncio, oração. Cada pequena atitude constrói uma muralha interna. Mas mais importante ainda é cuidar da mente. Parar de alimentar pensamentos de culpa, medo ou dúvida. Parar de se comparar. Parar de tentar entender o que é ilógico. A mente precisa de descanso e o espírito de reencontro. E quando ambos se alinham, o escolhido se torna inteiro, e quem é inteiro não aceita metades. Autocuidado é um ato de amor e rebeldia. Amor por si mesmo e rebeldia contra um sistema que exige que você se sacrifique pelos outros enquanto se destrói. O escolhido precisa lembrar que não é egoísmo preservar sua energia, é sobrevivência espiritual. Quando você se coloca em primeiro lugar, não está abandonando ninguém. Está garantindo que sua luz continue acesa. E essa luz intacta é o que mais incomoda aqueles que vivem na escuridão. Todo escolhido chegará em algum momento a um ponto de decisão, uma encruzilhada, onde terá que escolher entre continuar tentando salvar quem o destrói, ou salvar a si mesmo. Essa escolha define o rumo da batalha. E por mais difícil que pareça, o verdadeiro poder do escolhido é dizer: basta. É nesse momento que a narrativa muda, que o ciclo se quebra, que o jogo termina. Porque quando o escolhido escolhe a si mesmo, o narcisista perde sua fonte de energia. Essa decisão não é fácil. Ela exige desapego, coragem e fé. Porque o narcisista criou laços emocionais tão profundos que parecem verdadeiros, mas não são. São correntes disfarçadas de amor, e quando o escolhido corta essas correntes, ele sente dor, mas logo depois sente liberdade. A leveza que surge após essa escolha é indescritível. É como respirar de novo depois de anos em apneia emocional. Essa escolha é sua arma final. Ela mostra que, apesar de tudo, você não foi derrotado. Você sobreviveu. E mais do que isso, você se transformou. A batalha não termina com gritos ou vingança. Ela termina com silêncio, com paz, com reconexão. O escolhido vence quando para de lutar contra o outro e começa a lutar por si mesmo. Em um mundo tomado por manipulações, máscaras e falsas luzes, o verdadeiro escolhido se destaca não por fazer barulho, mas por brilhar. Sua luz, sua verdade, sua empatia, tudo isso incomoda. Porque sua existência é um lembrete vivo de que é possível ser autêntico, amoroso e forte ao mesmo tempo. E é por isso que você atraiu tanta resistência, porque você não é comum. Você é um ser raro, uma lâmpada viva em meio à escuridão. Mas até a lâmpada mais brilhante precisa ser cuidada, precisa de fonte, precisa de descanso, precisa de proteção. Nunca se esqueça de que seu brilho é precioso, mas ele não é infinito. Ele precisa ser renovado.
Precisa ser alimentado pela conexão com o divino, pela verdade, pela solitude sagrada. E quando você se cuida, sua luz não apenas permanece, ela aumenta. E com ela, você ilumina não só seu caminho, mas o caminho de outros que também buscam despertar. Você foi escolhido por um motivo. Nada do que você viveu foi em vão. Cada ataque, cada manipulação, cada dúvida plantada. Tudo isso só confirmou a importância da sua missão. Você é a lâmpada. E por mais que tentem apagá-la, ela sempre voltará a acender. Porque a verdadeira luz não se apaga, ela se transforma. E você é a prova viva disso.